Na página 130, módulo 7.1, o primeiro exercício ele dá duas superfícies equipotenciais, uma de 10 volts, outra de 20 volts. Portanto, ele chamou essa superfície de superfície 1, essa de superfície 2, né? E coloca 3 pontos, A, B e C, por onde uma carga vai se mover. Ele deu o valor da carga no item B e pede o seguinte: represente as linhas de campo elétrico e determine a DDP entre A e B no item A. Representar as linhas de campo, uma propriedade de campo elétrico, que toda linha de campo seria também chamada linha de força, são linhas perpendiculares à superfície equipotencial saindo da carga, mas a gente não tem carga nenhuma. Mas à medida em que você percorre o sentido do campo, o potencial vai diminuir, porque você vai aumentar a distância. Então a primeira coisa que eu percebo é que de 20 para 10 o potencial está diminuindo para lá. E como a linha de campo é perpendicular à superfície equipotencial, então o sentido do campo, pela perpendicularidade, olha aqui o campo elétrico. O campo elétrico está para lá. Então isso seria algumas linhas de campo representadas para a esquerda, no sentido que o potencial diminui. Correto? Agora então ele quer a diferença de potencial entre A e B. A gente chama de U, essa diferença de potencial. Então vai ser uma diferença de dois potenciais. Quem ele falou primeiro? A. Quem ele falou depois? B. Então ficaria, quem é o potencial do A? A está na superfície S1, 10 volts. Menos o potencial do B. Aqui o B. Também 10 volts. Então, portanto, essa diferença de potencial é zero. Se tivéssemos que calcular o trabalho, né? Se, mas não temos, essa DDP seria zero. Vezes a carguinha daria um trabalho zero, conforme a teoria que acabamos de ver, né? Na SE, quando a carga se move, ela não realiza trabalho, porque não há consumo de energia. No item B, ele quer o cálculo do trabalho, da força do campo elétrico para deslocar a carguinha de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 no percurso BC. Agora sim, de B para C vai ter diferença de potencial. Então ele quer o trabalho de B a C. Então nós vamos usar a equação do trabalho e vamos lembrar que esse trabalho seria BC, então essa diferença de potencial BC, que é mais fácil para a gente realizar o cálculo. Então esse trabalho BC seria a carga que ele deu no texto. Agora escrevemos a diferença de potencial. De onde? De B para C. B primeiro, C depois, uma diferença. Então quem é o valor dessa carga? No texto ele coloca menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uma carga negativa. Potencial do B, 10. Menos o potencial do C, 20. Então nessa ordem, de B para C. Aí se fosse de C para B, aí seria VC menos VB. Como 10 menos 20 daria menos 10 vezes 1,6, daria mais. Mais 1,6. 10 a menos 19 vezes 10, 10 a menos 18 joules. Correto? Está aí a resposta do item B para vocês. O exercício 2, pessoal, ele é mais conceitual, né? Então a gente precisa de um conceito de campo elétrico lá das propriedades dos módulos anteriores. Então a gente precisa juntar o módulo 68, 69 e 70 para resolver esse exercício, tá? Mas de forma conceitual. Então na leitura diz: a figura seguinte representa uma carga de prova, portanto Qzinho, carga de prova, de 2 microcoulombs deslocando-se entre dois pontos
A e B. Então essa carguinha está se deslocando de A para B. De um campo elétrico uniforme. Então ele está falando que isso aqui é um campo uniforme, é um céu. Então você precisa pegar lá a equaçãozinha do céu, do campo elétrico uniforme, para trabalhar aqui. Então vamos lá, continuando. Determine a DDP entre os pontos A e B, a diferença de potencial de A para B. O trabalho realizado pela força nesse deslocamento, portanto de A para B. Então a primeira coisa que a gente vai lembrar é que se está saindo de A e chegando no B, eu tenho duas superfícies equipotenciais. E como esse é o sentido do campo, na perpendicularidade do campo, conforme fizemos o desenho do exercício anterior, nós temos essa SE. Então eu posso dizer que essa SE é a SE de A e essa é a SE de B. Ah, mas aqui é um ponto C. Mas o ponto C está na mesma superfície equipotencial de B. Então o potencial de C e de todos os outros pontos são os mesmos. Então por isso que na hora de calcular a diferença de potencial, já que a gente não tem os valores, a gente precisa da DDP, a gente pode usar o EDU. Lembra da equaçãozinha do campo elétrico? Quem mora no céu? EDU. Então como é que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso campo elétrico, que ele deu no texto, a distância e a DDP. Qual é o problema da distância? Ah, um monte de pessoas que vão resolver o problema pega essa distância. Não é a distância do movimento, é a distância da DDP. E a DDP está entre essas duas superfícies aqui, ó. Essa é a DDP. E a distância era uma distância paralela ao campo elétrico. Então essa é a distância que a gente usa entre as SEs. Distância entre as SEs, entre as duas superfícies. Então não é a distância do movimento, é a distância entre as superfícies, entre a diferença de potencial. Então, portanto, a distância que a gente usa aqui é 4 metros. É a distância paralela ao campo entre os dois pontos. Então esse ponto aqui é A, esse ponto aqui é B, que é igual ao C. Então todos os pontos dessa SA são A, todos os pontos dessa SB são B. Então a gente tem no texto 120, a distância 4 metros, se tiver em centímetros tem que transformar em metros. Eu terei uma DDP de 480 volts entre esses dois pontos. No item B, ele pede o trabalho. A carga no texto é de 2 micro. Lembrando que o micro é um prefixo da potência de 10 elevado a menos 6. 2 microcoulombs, 10 a menos 6. A DDP é 480. Então esse trabalho, 960 vezes 10 a menos 6. Em notação científica, poderemos escrever 9,6 vezes 10 a menos 4 joules. Beleza? Aqui é a resposta do item B para vocês. Terceiro exercício do módulo 7.1, agora na página 131, ele diz que a carga pontiforme 2Q, deslocada do ponto A ao ponto B em uma região de um campo elétrico uniforme, com velocidade constante por um agente externo, está seguindo a trajetória ACB da figura. Desprezando-se a ação gravitacional, é correto afirmar que, na alternativa A, ele fala, o trabalho da força elétrica é forçado no trecho AC. Olha, forçado eu acho que não é. Presta atenção no item A. Por quê? Porque nós temos a linha de campo elétrico que ele frisa bem claro no exercício, ele coloca E aqui. Então essas são as linhas de campo. Como ele disse que é um céu, as SEs são perpendiculares a essas linhas. Então olha a nossa primeira SE passando pelo ponto A. Então essa é a superfície equipotencial do A,
com potencial VA. E aqui a do B e a do C, já que elas estão numa mesma linha. Então o potencial do B, que é igual ao potencial do C. E no sentido do campo, o potencial diminui. Então, portanto, o potencial do A é maior que o potencial do C. Então, de A para C, como ele fala, seria Qzinho vezes a DDP AC. Então, o que significa isso? Que vai dar um trabalho positivo. Essa carga é 2Qzinho no texto, ó. E essa diferença de potencial AC, como o potencial do A é maior que o potencial do C, ficaria VA menos VC. Maior menos menor, daria um número positivo. Então nós temos um trabalho positivo. Trabalho positivo espontâneo, não é forçado. No item B, ele fala que o trabalho é espontâneo de C para B. Eu acho que a gente já matou o exercício aqui agora. Trabalho de C para B é Qzinho vezes a DDP CB, já que ele falou que é de C para B. Então o trabalho de C para B seria, esse Qzinho no texto, ele chama de 2Qzinho. Ficaria VC menos VB. Como eles têm valores iguais, eles estão na mesma superfície equipotencial, lembrando de novo perpendicular ao campo elétrico, VC e VB sendo iguais, essa diferença de potencial é 0 vezes 2Qzinho, então nós temos um trabalho nulo, tanto de C para B quanto de B para C. É que aqui a carguinha se locomoveu de C para B pela flechinha do movimento dela. Então, portanto, isso nós já temos a resposta na alternativa D. O trabalho de C para B é nulo. Ok, pessoal? Então, no item B, a gente já resolveu D, né? Beleza? O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês fizessem as tarefas de aula, tá? E eu já vou explicar como vocês vão me enviar essa tarefa na aula daqui um pouquinho, tá bom? Terminando aqui a resolução, eu já explico para vocês como vocês enviariam para mim essa tarefa.